Olá, muito bom dia. Olha, talvez você tenha lutado, mas lutado do jeito errado. E o que tem cansado você é justamente saber que você tem colocado todas as suas forças tentando acertar ou tentando consertar e você tem se machucado. Talvez você está acordado agora justamente com a dor de uma situação onde você fez a sua parte. Você fez o que era certo, mas você tem a impressão que o errado prevaleceu. O errado, você está com aquela sensação de que, a grosso modo, me perdoe, a gente parece que é tirado de trouxa por ser muito bom. Talvez você tenha essa sensação dentro de você. Eu quero que você preste atenção, porque a história da Alessandra é como a sua. Uma pessoa que tentou de tudo para dar certo. E quanto mais ela tentava para fazer certo, para fazer dar certo, mais ela se machucava. E hoje é um dia que em todas as igrejas universal, nós cuidamos da alma. É isso mesmo. Porque a sua alma, se você não cuida, ela pode ficar doente. Preste atenção nessa matéria e já já voltamos fazendo a nossa oração. Enfermos na alma. Episódio de hoje: ansiedade. Existem duas coisas das quais ninguém gosta: fila e esperar. Quando vamos aonde sabemos que iremos enfrentar uma fila ou esperar muito, levamos algo para nos distrair. Isso dá a sensação de passagem de tempo mais rápido. Quando queremos muito alguma coisa e ela demora a acontecer, costumamos enfrentar uma crescente ansiedade. Isso acontece muito com áreas da vida que não podemos resolver sozinhos, como a vida sentimental, já que a realização dessa área consiste em encontrar alguém compatível. O sentimento de ansiedade só atrapalha, pois nesta área em questão a ansiedade pode levar a más escolhas, causando problemas maiores do que o que achávamos que tínhamos. Mas infelizmente não é apenas nessa área que a ansiedade pode causar problemas. Muitas pessoas ficam ansiosas ao fazer um exame, uma entrevista de emprego, uma mudança. A antecipação do sofrimento por algo que ainda não aconteceu é incoerente, já que não sabemos se o resultado seria bom ou ruim. Qual de vocês, sendo ansioso, pode acrescentar uma medida no curso da sua vida? Se não podem fazer nada a respeito dessas coisas mínimas, por que andam ansiosos pelas outras? Se você ficar preocupado com o que ainda vai acontecer, não verá as coisas maravilhosas que estão acontecendo agora. Viva o presente. Invista em você e em sua vida espiritual. Faça cursos. Busque novas oportunidades. Descubra seus talentos e invista neles. Se já é batizado com o Espírito Santo, procure aprender mais sobre ele. Mas se ainda não é, essa deve ser sua prioridade. Como está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não significa que serão acrescentadas sem que você precise buscar, mas que precisa construir a base para sustentar as coisas que serão acrescentadas. O mais importante é saber que Deus não é um atendente, nem um gerente. Ele é um pai zeloso. E enquanto reclamamos que está demorando, Ele está cuidando em nos dar o melhor. Portanto, não se preocupe com amanhã.
pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia tem problemas suficientes. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança em nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo desta palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da palavra de Deus. Às 7h30 em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Tá vendo? Viu a importância de você cuidar da sua alma? Talvez um dos sintomas que você tem na sua alma é a ansiedade. E a ansiedade, ela te consome. A ansiedade tira a tua paz. A ansiedade é como uma inquietação dentro de você que às vezes você não entende o porquê. Nem quando você tem uma razão. Quando você tem uma razão, você até entende porque você está se sentindo assim. Mas existem momentos que você não entende o porquê. E é ali que você vê a necessidade de você cuidar da sua alma. Eu quero orar com você porque o cuidado com a alma, ele não é apenas um desejo, ele é uma luta. Leia comigo esse versículo que aparece na sua tela. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Você vê que a fé, ela está relacionada a um combate. Não existe falta de força, não existe falta de determinação, não existe falta de propósito quando você está pronto para o combate. Ou melhor, se você não tem isso, é melhor você nem tentar lutar. E talvez, por não saber lutar, você tenha perdido isso. Qual o propósito da sua vida? Por que eu continuo tentando? Talvez você já está no automático, mas a oração que nós vamos fazer agora é para que te dê forças, para que você saia dessa situação e venha tomar posse dessa vida eterna, que não só cura a tua alma, mas transforma a tua vida. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós temos feito essa corrente pela fé, unindo pessoas de vários países, cidades, horários, diferentes locais, mas o Senhor é Deus para todos elas. E parte dessa oração, meu Pai, eu diria que essa oração é parte desse combate. Porque, meu Deus, ninguém quer sofrer, meu Pai. Ninguém quer carregar uma dor no peito, uma ansiedade que consome, que sufoca, que desestabiliza, que traz nervoso, angústia. Não, meu Pai, está amarrado, meu Deus. Por isso que essa mão sobre essa palavra seja tua mão sobre essa pessoa, para que hoje essa pessoa receba como começar a lutar, essa força na alma, essa injeção de fé no espírito, meu Pai, para que ela venha tomar posse dessa nova vida. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém.
Meu amigo, se você quiser saber mais como fazer, você pode nos procurar aqui em Londres, 232 Seven Sisters Road, N43NX. Você pode acessar a nossa linha Amigo, 020 7272 1010. Manda sua mensagem de texto agora. Você pode mandar agora. Nós vamos entrar em contato com você. Você querendo saber aonde você pode chegar. Que altar eu vou, pastor? Como que eu faço para lutar essa luta que vai me levar não somente a mudar de vida, mas a restaurar a minha alma? Então você pode acessar no rodapé do seu vídeo, universal/localizar, e você vai encontrar o endereço mais próximo da sua casa. A Alessandra, ela aprendeu a lutar. E olha o resultado na vida dela. Que Deus te abençoe. Até lá. O ódio me deixou duas alternativas: matar o meu pai ou tirar a própria vida. Desde criança eu presenciei na minha casa brigas entre os meus pais por conta dos vícios, né? Porque meu pai, ele era alcoólatra, trabalhava em casas noturnas e quando ele chegava em casa totalmente alterado, ele agredia minha mãe, quebrava as coisas em casa e por diversas vezes, para fugir da agressão dele, a minha mãe, ela procurava dormir com a gente, o que não adiantava porque meu pai arrastava muitas vezes ela da cama. Ela dormindo comigo e os meus irmãos, ele derramava panelas de comida em cima da gente. Desde criança, ele sempre me rejeitou. Então ele dizia que eu não era filha dele. Essa rejeição causou em mim um ódio extremo para com ele. Atrelado a isso, eu tinha muitos problemas espirituais também, porque eu ouvia vozes, eu via vultos e eu tinha um medo terrível dentro de mim. Eu não conseguia dormir e quando eu dormia eu acordava de madrugada tendo terror noturno. Eram situações que eu vivia sozinha e eu estava paralisada e eu não conseguia pedir ajuda e nem falar com ninguém. E um dos momentos que foram mais intensos para mim, que eu vivi, foi quando numa noite eu acordei de madrugada, sentindo muito medo e paralisada. E eu tava com uma tremedeira assim no meu corpo e com uma sensação de que eu tava sendo observada. E tradicionalmente católica, quando isso acontecia, eu fazia rezas prontas, eu pendurava até um terço na minha cama, porque eu achava que aquilo ia me ajudar, ia me proteger. Mas não adiantava, por achar que eu era o problema das brigas constantes dos meus pais e mais os problemas espirituais que eu tinha muitos pensamentos que me faziam querer desistir da vida. Então, por muitas vezes, eu voltando da escola, eu tentava me jogar na frente dos carros que passavam em alta velocidade, pensava em me jogar de um viaduto que tinha lá próximo. Outra vez também, eu até peguei uma faca da cozinha de casa para tentar me apunhalar, para que essa dor e esse sofrimento pudesse acabar, né? Poucos dias depois, alguns obreiros da Igreja Universal passaram na minha casa, né, e me convidaram para participar das reuniões. E eu fui resistente, porque eu convivia com pessoas que tinham preconceito com a igreja. Então a visão que eu tinha da Igreja Universal era ruim. Alguns dias se passaram e minha tia, que também foi convidada, ela começou a se arrumar para participar da reunião de sexta-feira e eu decidi ir. Eu senti um alívio imediato. E era como se tivesse tirado um fardo de dentro de mim. Depois daquele dia, eu comecei a frequentar as reuniões na Igreja Universal, porque eu queria sentir mais, ter mais aquela sensação que eu tive de alívio. Então, pouco a pouco, eu fui aprendendo. Comecei a participar das reuniões de quarta-feira, domingo de manhã. Então, os problemas espirituais que eu tinha já não existia mais. Eu passei a dormir, não tinha mais o medo
não ouvia mais vozes, não via vultos, e eu já estava em paz. Então eu fui aprendendo sobre o perdão. Então eu queria o perdão de Deus, mas eu aprendi que eu também precisava perdoar. E aí eu perdoei o meu pai por tudo que ele me causou, por toda a situação. Hoje a gente tem um relacionamento muito, graças a Deus, muito abençoado. Ouvi falar também sobre o Espírito Santo e a importância dele na nossa vida. E o papel que ele tem de preencher o vazio e ser a felicidade que todo mundo procura. Eu entendi que eu precisava daquilo, porque os meus problemas externos estavam sendo resolvidos, mas dentro de mim ainda existia um vazio. Então eu comecei a procurar saber mais do Espírito Santo e como receber ele. E me dediquei 100%, porque eu passei a não ler mais só a Bíblia e orar na igreja. Eu comecei a também fazer isso dentro de casa, ter meus momentos particulares com Deus. Eu separei minha roupa no domingo de manhã e me preparei para aquele dia. E chegando na igreja, na hora da busca, quando o pastor chamou na frente do altar, eu fui. Ali, diante do altar, eu comecei a falar com Deus tudo aquilo que estava dentro de mim. E através de palavras eu comecei a expressar para Deus a necessidade que eu sentia dele. E quando o pastor ele falou para a gente fazer silêncio, porque Deus falaria conosco, naquele momento eu senti uma paz muito grande no meu interior. E havia muitas pessoas diante do altar, mas para mim era como se eu estivesse sozinha com Deus ali, porque foi uma experiência única e eu senti na minha alma uma paz que transbordava e uma alegria que eu não conseguia controlar, porque eu não sabia se eu chorava ou se eu dava risada, porque foi uma experiência muito única. E ali eu percebi o Espírito Santo agindo no meu interior. Foi como se eu tivesse um pedaço do céu dentro de mim. Aquele dia foi o melhor dia da minha vida. O Espírito Santo me deu direção para ter uma vida financeira estabilizada. Ele tem suprido todas as minhas necessidades. A minha família, o meu convívio familiar foi totalmente mudado. Hoje eu e meus irmãos têm um bom convívio com meu pai, a minha mãe. E hoje eu sou casada com um homem de Deus. Através do Espírito de Deus foi que tudo na minha vida mudou. A maldição que existia na minha família foi quebrada. Deus interviu e hoje eu posso viver aquilo que um dia eu sempre sonhei e achei que não era possível. Foi por meio do Espírito Santo que eu sou quem sou hoje e conquistei o que eu conquistei. Então, eu não abro mão do Espírito de Deus, porque Ele é tudo na minha vida. Tantos erros te trouxeram até onde você não gostaria de estar. Mas, e se você pudesse recomeçar? Receber o perdão de Deus, apagar o seu passado e viver uma nova vida. Se há um arrependimento sincero, o batismo nas águas é a oportunidade de deixar para trás a vida velha e recomeçar de forma definitiva. Desta vez, no caminho certo. De 10 a 17 de agosto, a Semana do Batismo nas Águas. A grande oportunidade para você que deseja começar uma nova vida. Na Catedral dos Milagres ou em uma igreja universal mais perto de você.